Fala, fiel, eu sou o Deco. E eu sou o Guto e vamos para mais uma tier list. Dessa vez vocês pediram, hein? Tier list de meias que passaram pelo Corinthians de 2008 até 2024. A gente pegou aí vários nomes, todos eles que jogaram na função de meia. Vai lembrar, tem diferença, não é volante, e sim meia. De 2008 para cá, seja moleque da base, seja gringo, seja jogador que o Corinthians contratou, e a gente está avaliando aí para vocês as seguintes categorias. Como sempre, top 3, só pode 3 no máximo, não passa disso. Craque, jogou muito, bom pro elenco, jogava bem 1 em cada 5, sei lá porque veio, e semi-cego. E a semi-cego eu acho que já vai ter alguns jogadores. Não, vai ter uma porrada. Talvez seja a categoria mais bem colocada ali. A mais ocupada. Mais ocupada. Vamos começar já direto com o nosso mano Lulinha. Que é a mistura do Kaká com o Ronaldinho Gaúcho. Uma das maiores promessas da história do futebol brasileiro, eu diria, quando que ele estava nas categorias de base. Jogava como meia, jogava um pouco mais aberto também. Era um cara que, assim, quando surgiu no Corinthians, lá atrás, toda expectativa da base, campeão pela seleção brasileira sub-20 ali, sul-americano, enfim, mais de 300 gols na base do Corinthians, o cara surgiu com uma expectativa muito grande. E eu acho que isso acabou atrapalhando ele. Atrapalhou, ainda mais porque ele sobe num momento muito delicado do Corinthians, um momento de luta contra o rebaixamento, e ele acaba não tendo espaço. Não joga, é pouco acionado, não tem números pelo Corinthians, pouquíssimos jogos, pouquíssimas boas atuações, a gente nem lembra muito da época, mas nenhuma de destaque, pelo que vem na minha cabeça. Então, cara, é um jogador que tinha uma expectativa gigantesca. Eu não acho que ele tenha sido um cara que, assim, pô, mano, maior expectativa e é horroroso. Não, eu acho que ele foi prejudicado no Corinthians pelo momento. Se ele tivesse companheiros melhores, se ele tivesse ali uma equipe melhor, ele poderia render mais. E também se ele não tivesse a pressão em cima dele também de ser o cara, né? Mas é que ele também colocou isso em cima dele, ele puxou essa responsabilidade. Ele tinha uma pressão de fato de ser uma das promessas do Corinthians que seria futuro de seleção brasileira. Tinha gente que pintava ele, futuro seleção brasileira, futuro time grande da Europa, e o Lulinha não virou na carreira. Por não ter virado na carreira, eu colocaria em semi-cego, mano. Eu também acho. Porque as outras categorias não encaixam. Ele não rendeu mais em lugar nenhum. E no Corinthians, quem acompanhou mais essa época do que a gente vai confirmar que tipo, o Lulinha no Corinthians foi mal. Foi muito mal. Se eu não me engano, ele tem acho que 3 gols só pelo Corinthians em quase 100 jogos. Então o Lulinha nunca virou nem no Corinthians, nem em lugar nenhum, infelizmente. Vamos pro Boquita, que eu acho que já pode fazer companhia pro Lulinha, né? Foi melhor que o Lulinha no Corinthians. Por incrível que pareça. Também surgiu como uma grande promessa, campeão de copinha pelo Corinthians. E o Boquita, por incrível que pareça, ele tem até que bons momentos. Alguns bons momentos. Aquele time de 2009 fez ainda um outro bom jogo. Eu vi um golaço do Lulinha no estádio já, tá? 2009 do Boquita ou do Lulinha? Do Boquita. 2009 contra o Atlético Mineiro, o Boquita dá um chutaço no ângulo, maluco. Então, ele pega de direita contrário, puta chapada. Então, cara, assim, o Boquita, ele é um jogador... Eu não acho ele um jogador horrível, tá? Eu acho ruim de bola. Eu acho que um cara que ele tem ali que uma qualidade com a bola no pé. Sabe finalizar, sabe dar um passo ou outro, tem gol, tem assistência pelo Corinthians, tem uma passagem mais marcante que a do Lulinha. Mas se a gente for analisar o resto, sei lá por que veio da base, não tem como. Jogou bem 1 em cada 5. Não jogava, 1 em cada 10 pode até ser. Assim, talvez essa aí se encaixe um pouco melhor. Não era um cara que é bom pro elenco em comparação do que tem aí. Então, o Lulinha... Não, desculpa, o Boquita, apesar de ele estar um degrau acima do Lulinha, eu concordo, ele ainda fica em semi-cego. Moraes, vou adiantar. Eu não sei porque que o Moraes veio pro Corinthians. Porque a situação do Moraes, ele jogava no Vasco. Ele vem emprestado, se eu não me engano, em 2008. Ele joga a Série B praticamente inteira como reserva. Ele vem no mês de 2008 até o mês de 2009. Aí no mês de 2009 ele é emprestado, ele volta pro Corinthians e fica tipo 2 anos sem jogar praticamente. O Moraes é um cara que ele teve lá por um período muito grande do Corinthians, nunca teve protagonismo, nunca teve status de titular, tem pouquíssimos lances memoráveis, tem por exemplo um gol numa final de Paulista que ele tenta cruzar e a bola acaba entrando. É praticamente a única coisa que você lembra do Moraes no Corinthians. De resto, ele vai ser para sempre ser lembrado como um cara que estava na reserva. Um cara que tinha até que um potencial, mas no Corinthians nunca foi explorado, não serviu pra nada. E outro jogador que não virou, né? Também. O Moraes teve aí lampejos em outro time, mas nunca acabou virando na carreira de jogador de futebol. E no Corinthians eu concordo, não sei por que veio, não foi útil. Se o Corinthians tivesse ganho aquela final de Paulista contra o Santos, talvez ele teria ali uma certa importância, mas no final foi um gol que não valeu de nada, cara. Foi o principal momento dele no Corinthians, o momento que não valeu de absolutamente nada.
eu fecho também no sei lá porque veio, vamos inaugurar essa categoria aí. Douglas, maestro do H10. Aí a gente tá falando de coisa boa. Estamos falando de coisa boa. Aí o primeiro fica da a discussão. Eu não acho que entra no top 3. Porque a gente vai ver jogadores aí melhores que o Douglas. Mas pra mim o Douglas era craque. Eu fico entre craque e jogou muito. O Douglas era muito bom jogador. A segunda passagem passa uma impressão de jogou muito. Porque a primeira passagem dele é muito boa. Apesar de que na segunda passagem o Douglas ainda vai bem no Corinthians, é menos que na primeira. Ele tinha que revezar muitas vezes, porque tinha outros jogadores na posição. Tinha Danilo, tinha Alex, tinha Renato Augusto, que chega em 2013 também. Ele sai em 14 logo quando chega o Jadson. Então ele tinha uma competição maior. De 2008 a 2009, que é quando ele fica, ele era o cara do time. Era o camisa 10, ninguém roubava a posição dele, ele jogava muita bola. É que depois, realmente, ele acaba virando um jogador meio com reserva de luxo. Mas ainda assim, ele é importantíssimo. No Mundial, ele dá assistência na semifinal pro Guerreiro. Tem a história famosa que ele pede posição pro Jorge Henrique, ele fica puto, mas, enfim. Deu certo. Pra mim, o Douglas era craque, mano. Eu concordo com você. Essa primeira passagem dele, ele era realmente a principal referência. Fez uma dupla boa com o Ronaldo, inclusive. Tem muita resenha dos dois que eles contam que era fácil de achar o Ronaldo. O Ronaldo fazia um simples movimento com o corpo e o Douglas já sabia o que ele tinha que fazer para achar o Ronaldo. A segunda passagem é muito marcada pela realmente lampejos e também pela assistência, né, que ele deu na semifinal do Mundial, porque ele realmente, além de não ser protagonista, virou reserva. Vamos colocar em craque. Aí depois, se tiver muito lotado a categoria de craque, aí a gente analisa pro jogo muito. Mas o Douglas, de fato, cara, o Douglas era muito bom jogador, tinha uma visão de jogo muito fora do comum e fora que é um jogador muito identificado. O Douglas é um jogador que eu acho que divide essa identificação com a torcida do Grêmio, com a do Corinthians. Sim. E todo corintiano gosta do Douglas. Independente de uns momentos na reserva, todo corintiano gosta do Douglas, gosta do que ele foi no Corinthians, então ele merece esse status aí. Principalmente porque era um cara que sempre teve um estilo mais lento, né? De não ser aquele cara de pegada, de carrinho, e sempre foi muito identificado com a torcida do Corinthians. Independente de não ser aquela pegada que geralmente o torcedor gosta. Tanto que ele é um maestro pifador, né? Exatamente. Muita gente trata como o último camisa 10 que o futebol brasileiro teve. Vamos lá, De Federico, vamos pro semicego mais um? Não, eu acho que eu não sei porque veio. Eu acho. Eu sei porque veio, fazia sentido na época, mas é que ele realmente é muito ruim. Ele é muito ruim. É que, fazia sentido na época, mas também, se parar pra analisar que o Corinthians contratou um cara por conta de vídeo que viu dele, é bizarro. Não, mas você sabe por que ele veio, porque ele era uma promessa. Ele era uma promessa. Fazia sentido. Mas ninguém conhecia também, sim, era uma promessa porque falavam que era uma promessa. Dito isso, semicego. Outro também, que não vingou em lugar nenhum da carreira, no Corinthians não jogou nada, tem acho que 2 gols, um de falta contra o Ceará, outro também que ele tenta cruzar e a bola entra, e também um contra o Vitória em 2010. As únicas coisas que ele fez pelo Corinthians. Pra mim é semicego. O De Federico era bem ruim de bola. Eu vou fechar no cego com você, porque realmente tem explicação dele ser uma promessa, de ser um cara que ali poderia virar. Então, realmente fez sentido o Corinthians apostar. Mas é que não deu certo, né, rapaziada? O primeiro dos Matias que decepcionou foi a torcida. E vamos no Tcheco, que esse sim é sei lá porque veio, pô. Tá ligado? O Tcheco veio pro Corinthians, não agregou em praticamente nada, ficou como reserva 99% do tempo dele aqui. Era 1 ano só de contrato, já tava velho, tem pouquíssimos jogos pelo Corinthians. E é um cara que, por exemplo, jogou muita bola na carreira. Foi muito bem no Grêmio, foi bem no Coritiba. Um cara que tinha ali, querendo ou não, know-how. Mas de fato, cara, é uma contratação ali que não tem impacto. Se a gente tivesse uma categoria de jogadores esquecíveis no Corinthians, o Tcheco estaria nessa lista. Pouca gente lembra que o Tcheco jogou no Corinthians. Eu particularmente lembrei agora. Zidanilo, vamos estrear o top 3? É justo, né? Sim, aí depois a gente vê o que acontece. É que tem muito nome, mas depois sim. a gente vê o que acontece. Sim. Mas se tem alguém pra estrear esse top 3, é o Zidanilo. Pelo amor de Deus, jogadoraço. 9 anos de Corinthians, acho que é isso, 9 temporadas. Gol pra caramba, gol decisivo, todos os títulos imagináveis. Só não ganhou a Copa do Brasil pelo Corinthians e Danilo monstro. E posso passar uma opinião polêmica? Não sei se a rapaziada que tá vendo o vídeo aí vai concordar com a minha opinião. Não sei se você vai concordar, talvez não. Mas o Danilo, pra mim, ele foi o jogador mais consistente de toda a campanha do Corinthians na Libertadores 2012. Não teve um jogador mais consistente que o Danilo, na minha opinião. Decidiu na fase de grupos, fez bastante gol, foi bem em todos os confrontos mata-matas, decide a semifinal, dá assistência pro Sheik na final,
Pra mim foi o cara mais decisivo. Eu acho Você que pega tem um cara que pode brigar com ele em termos de consistência, de regularidade, que era o Paulinho. Sim, o Paulinho também estava na decisão, briga. que Paulinho, Ralf, foi importante. os três estavam na briga. Mas se a gente for pegar os outros caras que ali eram protagonistas, o Cássio chega nas oitavas, decide dali pra frente, mas não tem a competição inteira. Se a gente vai montar o Sheik top teve 3, momentos. se a gente vai montar um top 3, top 5, jogadores mais importantes da Libertadores, o Danilo tá sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Inclusive foi o artilheiro do Corinthians na competição. E no Mundial participou da jogada do gol tá. também. Ele Participa. chuta a bola que sobe pro Guerreiro. O Danilo tem muito capítulo importante na história do Corinthians, né? Muito gol em clássico. Ano que foi líder de assistência de Campeonato Brasileiro. Campeão pelo Corinthians de Brasileiro, de Mundial, de Libertadores. Campeão paulista, campeão de Recopa. Inclusive sendo um capitão e fazendo um gol na final da Recopa. Teve muito momento importante. Que batia no São Paulo. Absurdo, cara. Pela identificação, pelo que jogava de bola e também pela decisão, eu fecho o Danilo no top 3. Vamos lá, Bruno César, que também vai brigar lá em cima. Pra você que não lembra, em 2010 o Bruno César jogou para caralho. Jogou muita bola. É inacreditável assim o quão esquecível o Bruno César virou, porque foi um ano que o Corinthians não ganhou nada. Sim. E ele só jogou 2010 praticamente. Ele joga o Paulista de 11 e acaba vendido. Mas o Bruno César era um jogadoraço no Corinthians. Muita gente não vai lembrar, porque como tem gente mais nova, o Bruno César acabou no esquecimento. Foi um jogador que não é tão lembrado, justamente por não ter ganho título. Acho que se ele tivesse ganho título, seria um nome importante sim na história do Corinthians. É que também você e vai pelas olhar... passagens recentes do cara. Não, você vai olhar, 2009 tem Paulista e Copa do Brasil. 2010 não tem nada. 11 tem Brasileiro, 12 tem Libertadores Mundial, 13 tem Paulista e Recopa. Então tem muitos anos de título e 2010 é o único que não tem. E o ano que justo o ano em que o Bruno César foi o protagonista. E fora que ficou marcado, né? Porque o 2010 ele fica muito marcado pelo centenada, que é o centenário do Corinthians, que o Corinthians acaba não ganhando nada. Então ficou conhecido como um time que perde um brasileiro, por exemplo, em 2010, que estava em primeiro lugar e deixa perder a liderança no finalzinho. Então, cara, fica marcado por essas coisas. Mas o Bruno César no Corinthians, se no Palmeiras, se tem palmeirense vendo esse vídeo, você sabe que no Palmeiras ele foi mal. Se tem vascaíno vendo esse vídeo, o vascaíno sabe que no Vasco ele foi mal. O Bruno Cheder, fora do peso, gordo, enfim. Mas no Corinthians jogava muita bola. Foi ali, se não o melhor, um dos melhores jogadores do Corinthians em 2010. Eu colocaria muito, né? o Bruno César, jogou muito. Não dá pra colocar ele na prateleira do Douglas pela importância. Pelo futebol jogado, eu não acho que fica tão atrás. Eu também acho que não, principalmente porque, você vai olhar o time de 2010, justamente tinha esse time, timaço, tinha Danilo, tinha Ronaldo, tinha o Dentinho muito bem ainda antes de ir pra Europa. Cara, o Bruno César foi o artilheiro do Corinthians no ano. O camisa 10 do time era o Bruno César. Ele jogava demais, mano, demais. Pena que ficou pouco no momento onde ele tava tão bem na carreira. E vale lembrar, só passar uma curiosidade aqui, de maluco, que pouca gente lembra. Tudo bem que não tem nada a ver com o que aconteceu depois, mas o primeiro jogo do Tite pelo Corinthians foi Corinthians e Palmeiras no Pacaembu, que o Corinthians ganha de 1-0 com o gol do Bruno César. Não tô falando que tem alguma influência no que o Tite foi no Corinthians, obviamente não. Mas se o Tite começou com o pé direito no Corinthians, também tem um dedinho a ver Bruno com o Bruno César. Vamos lá, Catito Ramírez, bom pro elenco. Não, ele é Eu ruim. defendo o Ele era Catito ruim. Ramírez. Eu defendo o Catito Ramírez. O peruano dos golaços. Ele só tem Era golaço ruim. pelo Corinthians. Pode olhar. E tem gol decisivo ainda que acaba sendo mais importante ainda. Eu defendo o Catito Ramírez. O Catito Ramírez era ruim de bola. Você vai colocar no semi-cego? Não. Você vai porque ele colocar teve no, sei lá, importância. porque veio? Mas não jogavam bem. Foi no importante. cinco, talvez. Você vai colocar ele junto com o Tcheco, junto com o Moraes? Cara, mas é que assim, vamos lá. Qualidade jogando bola. Ele é fraco. Ele é fraco. Ele é pique os que estão lá embaixo. Mas ele foi importante. Mas ele fez um gol que foi importante. Mas depois ele tem uns outros golaços ainda. Tem um Ele é golaço contra o importante. Bragantino no Palmeiras, no Paulista. Ele classifica o Corinthians contra o Palmeiras também, na semifinal do pênalti Paulista. decisivo. Um elenco. Tá bom, vai. Eu fecho colocar aí só porque o Catito Ramírez a gente não merece criticá-lo, porque ele é um cara legal. E ele fez ali um gol importante contra o Ceará. Ele era um cara que, querendo ou não, tava ali pra jogar. Ele era pior que os outros, mas ele tava ali num elenco campeão Quando ele também. entrava, ele não prejudicava, pô, tá ligado? Ele não era um lixo, ele fazia dele. Inclusive- E quando fazia esses golzinhos. Inclusive, eu tenho uma memória muito vivida na minha cabeça, que não tem nada a ver, não é marcante, mas teve um jogo, se eu não me engano, contra o Atlético Goianiense, Corinthians 3-0 no Atlético Goianiense, que o Adriano entra no segundo tempo, o Catito Ramírez sai na cara do gol, tava ele nesse podia chutar, e ele tentou tocar pro Adriano, ele foi humilde.
mas não foi gol. Foi o último lance do jogo. Ele tentou deixar o Adriano na cara do gol, só que o Adriano tava tão gordo que não conseguiu chegar na bola pra botar pra E aí todo mundo atrás de mim no estádio xingando o cara, massacrando ele. Nossa, Catito, você foi legal, tá ligado? Mano, eu fiquei criança com a mó dó dele, mano. Toca, eu queria muito ver o gol. Com mó dó do Catito Ramírez. Tá bom, vamos falar de craque? Vamos falar de craque? A gente pode falar de craque? Isso cara aqui é craque. Alex, você é craque. Alex, que depois que a gente começou a arena, umas pessoas mais legais que a gente conheceu, que mais legais. Troca ideia com a gente no direct. O Alex, além de craque, muito gente boa, mas de fato, o que esse maluco jogou em só um ano de Corinthians é bizarrice. Bizarrice. Sempre muito bom, bola parada decisiva em muitos momentos pro Corinthians. Ele cobra falta no lance do gol da Libertadores, o primeiro gol do Sheik. Ele cobra falta pro gol do Danilo na semifinal. Ele cobra falta pro gol de cabeça do Ralf na estreia. Ele cobra uma falta importantíssima contra o Inter no Campeonato Brasileiro. Sim. Tem muitos gols, muitas assistências, poucos jogos e muito importante no ano mais importante da história do Corinthians. Então, cara, o Alex é um cracaço de bola. Se tivesse ficado mais tempo no Corinthians, eu acho que brigaria pelo top 3, velho. Se ele ficasse mais uns 3 anos. O Alex era muito bom de bola. Eu acho que o grande erro dele foi isso mesmo. Foi ter saído depois da Libertadores. Ele já assumiu. Ele já pra falou. Gente, inclusive, ele falou isso, a gente trocou ideia com ele. E de fato, cara, porque ali se ele ficasse... Tudo bem que deu tudo certo, o Corinthians foi campeão. Inclusive, o Douglas, que joga a semifinal da assistência, é muito importante. Querendo ou não, se a gente for imaginar o time titular do Corinthians, ou uns iniciais da Libertadores pro Mundial, tirando ali que sai Leandro Castanha e entra Paulo André, a gente tem um esquema do Corinthians que jogava muito com um Sheik, como um falso 9 ali, como um atacante, e com a saída do Alex, deu espaço pro Guerreiro entrar no time e você mudar a estrutura, mas não mudar muito as peças. Então, querendo ou não, isso foi bem. O Douglas, mas aí na final volta o Henrique. Mas a saída do Alex e a entrada do Guerreiro, tudo bem, não são posições iguais, né? Mas é o que basicamente acontece no setor ofensivo, foi algo que deu certo. Mas o Alex, importante na Libertadores, concordo, teve o gol contra o Emelec ainda nas oitavas de final. E inclusive é um bom debate, hein? Quem que jogou mais pelo Corinthians, Douglas ou Alex? É um bom debate. A faixa de tempo acaba sendo diferente, mas eu acho que o Alex era mais talentoso que o Douglas. Eu acho que ele tinha um pouco mais de recurso. Douglas teve mais tempo, mais tempo para jogar. Mas o Alex tem que estar aí. Era o meia da Libertadores, era um cara que foi importante em 2011, é um cara que fez gols importantes, que assumiu responsabilidade e é um jogador que todo mundo lembra com muito carinho. Craque. Alex era craque de bola. O Alex que ficou, se não me engano, 9 anos no Internacional, ganhou Libertadores por lá, se não me engano, ganhou o Mundial também. Ou não, acho que em 2006 ele não tava. Mas enfim, é campeão de Libertadores por lá, é campeão pelo Corinthians também. O Alex ficou conhecido como Alex do Inter e do Corinthians, não só como Alex do Inter, sendo que ele ficou 9 anos lá e 1 ano só aqui. Do quão importante e do quão marcante foi a passagem do Alex pelo Corinthians. Vamos lá, vamos voltar pro sei lá por que veio, vamos de Vitor Júnior. Nossa. Correto? Sei lá por que veio? Ele poderia estar em todas as categorias ruins dessa lista, né? O Vitor Júnior, ele era um jogador ok, que jogava no Atlético Goianiense, O Atlético Goianiense foi o pior time do Campeonato Brasileiro de 2011, não à toa a gente falou que o Corinthians meteu 3-0, quase meteu 4, que o Adriano quase faz o gol. E o Vitor Júnior era o craque daquele time, era o camisa 10. Ele vem pro Corinthians depois de ser campeão brasileiro, ele joga uns 3, 4 jogos e ele entra no segundo tempo num jogo contra o Bragantino, mesmo gol que o Catito Ramírez faz gol. E ele é expulso com 1 minuto e meio em campo. Ele toma 2 cartões, é expulso e nunca mais joga pelo Corinthians. Depois ainda teve um monte de treta que ele saía com o Adriano e ficava na noite o tempo todo. E aí acabou sendo negociado pelo Corinthians, foi emprestado, rodou uns 5, 6 empréstimos até acabar o contrato dele. Ele foi contratado em 2012, com contrato até o final de 2015. E tem uns 5 jogos pelo Corinthians. Isso é assustador. Os negócios do Corinthians são bizarros. E fora que o Vitor Júnior processou o Corinthians. Também. Então tem mais um fator aí na conta dele. Não tem por que ter vindo, porque assim, só pra gente contextualizar, a gente colocou, por exemplo, ali o Matias De Federico na categoria do semicego, porque era muito ruim de bola, mas é o que você falou bem, no começo fazia sentido o Corinthians ter contratado, porque é um jogador que era uma promessa, era um cara que todo mundo tratava ali como uma joia argentina, e o Corinthians garimpou o mercado, foi lá no mercado sul-americano, contratou ele e trouxe para ele realmente ser uma aposta. O Vitor Júnior, apesar do destaque no Atlético Goianiense, é um cara que todo mundo sabia que não tinha nível para o atual campeão brasileiro. E aparentemente nem cabeça. Pois é, então é um cara que já é uma contratação que você olha e fala, não precisava ter feito. Um erro de planejamento. Por isso,
concordo com a sua avaliação aí, tem que ficar nessa categoria mesmo. Dá pra colocar o Chiquinho ali junto. O Chiquinho é outro da série dos esquecíveis, pô. Ninguém jogou lembra. no Santos, jogou no Flamengo, rodou por alguns outros clubes, mas veio pro Corinthians também. Jogou uma quantidade ridícula de jogos, quase nunca jogou, depois virou lateral esquerdo ainda por cima, então outro cara esquecível e sem sentido a contratação. Jogou Champions League, o Cicinho, né? Chiquinho jogou Champions League. Vamos lá, Giovani, da base, O Giovani Piccolomo que tá jogando no Avaí hoje em dia. teve um destaque pelo Coritiba aí nos últimos anos, mas fora isso, não tinha virado ainda na carreira. O Giovani ele fica marcado por ser aqueles jogadores figurantes, né? Você vai ver ali os jogadores do Corinthians comemorando o Mundial. Todo mundo levantando a taça, fala, pô, o Alessandro levantando ali, bonitão, sei lá o quê. O Cássio lá atrás tocando a guitarra naquela parada lá da Toyota. E tava lá o Giovani. Informação. Ele tava no meio lá. Informação. O meu plano de fundo no computador que eu tenho lá em casa é a foto do Alessandro levantando a taça. Do lado do Alessandro tá o Giovani. Tá o abraçado do lado da taça, pô. Pois é. E o Giovani, ele tem 2 momentos marcantes para mim pelo Corinthians. Ele aparecer na foto do título do Corinthians no Mundial, sendo que ninguém sabia quem que era, e ele ter feito o gol da assistência do Zizal, naquele amistoso lá no começo de 2013, com aquela camisa de treino horrível. Mas ele tem um golaço contra o Grêmio também. Mas Foda. mesmo assim, Tem um golaço mesmo foda assim, contra o Grêmio. mesmo assim, é um jogador que não entregou nada pelo Corinthians, mas não dá pra gente avaliar como não sei por que veio, porque é um cara que veio da base. O Corinthians não teve que pagar para contratá-lo, eu colocaria em semi-cego. Eu jogava bem um em cada 5 pelo simples motivo de que tem poucas lembranças do Giovani, mas se eu tivesse que chutaria que ele tem uns 10 jogos pelo Corinthians. A gente lembrou aqui de 2 onde ele teve bons momentos. Fez um gol fez esses 2 gols aí. Eu lembro que tem um jogo também que ele dá uma assistência, eu não lembro pra quem, mas que ele faz uma jogada bonita. Enfim, a recordação é baixa, mas eu pelo menos consigo me lembrar de pequenos bons momentos. E não lembro dele ser horroroso da bola. O Lulinho eu lembro de ser ruim, Boquita de ser ruim, De Federico nem se fala. O Giovani eu não lembro dele ser ruim. No Corinthians, pelo menos. Mas aí a gente vai ter que traçar um parâmetro, porque, beleza, o Boquita, por exemplo, teve mais momentos ruins do que o Giovani, até porque jogou mais e ficou mais marcado na memória do torcedor. Mas o Boquita teve muito mais momento bom do que o Giovani. Não sei. Teve. Muito. O Boquita chegou a ser titular do Corinthians, o Giovani nunca chegou a ser titular do Corinthians. Sei lá, eu não sei se eu consigo colocar ele acima, tipo, pô, beleza, o Boquita era ruim, o Moraes era ruim, mas o Giovani fez mais pro Corinthians do que esses caras? Sei ou fez lá. igual ou fez menos. Foi mal, Giovani. Você vai entrar no semicego apesar de eu não concordar, ok? Aí chega o Renato Augusto. Vamos jogar no top 3 e depois a gente resolve essa parada, pô. Não é só jogar, ele é top 3, cara. Não tem o que discutir. Ele é top 3. A gente precisa discutir sobre o Renato ou podemos pro próximo? Não, podemos pro próximo. Precisa, rapaziada? Acho que não precisa, né? Vamos lá, Ibson. Sei lá porque veio. Sei lá porque que o Ibson veio pra cá, pô. Pior que o Ibson, na época, ele não era uma contratação tão infundada assim. Aquela parada que você olha e fala assim, pô, meu Deus, como contratou? Dá um exemplo, Bruno Melo. O Bruno Melo, você olha e fala assim, não é possível. Quem que foi o imbecil do scout que olhou isso? O Ibson, ele teve bons momentos ali, pô, jogou bem no Flamengo, legal, teve ali, enfim, passagem por outros clubes, pro Santos na carreira. Então, o Ibson, ele era um jogador notório do futebol brasileiro, mas no Corinthians não deu certo. E sei lá por que veio. O Tite nem sequer utilizava o Ibson direito. Mas a contratação não é tão injustificável assim. Vamos de Rodriguinho? Puta, mano. Eu vou começar. Eu acho craque. Rodriguinho é craque. Eu acho craque também. Rodriguinho é craque. E eu fiquei meio abalado, porque eu pensei, pô, o Rodriguinho era um cara que merecia um top 3 também. Mas não chega. Não vai chegar no pé de quem tá ali, mas ele merecia. O Rodriguinho merecia pelo fator decisivo e até por números, mano. Ele tem mais gol que o Renato Augusto pelo Corinthians em menos jogos. Tem a mesma quantidade que o Danilo em menos jogos. Era tão decisivo quanto o Danilo, por exemplo, com gols em clássicos, gols em momentos decisivos. É um cara que jogou em times piores que Danilo, por exemplo, e Renato Augusto, e sempre chamou muita responsabilidade. E é um cara que foi muito subestimado, principalmente por torcedor do Corinthians ao longo da carreira, pô. Até 2015, quando ele volta e começa a fazer gol na Ponte Preta, no Goiás, tinha torcedor do Corinthians que não queria nem ver o Rodriguinho pintado de ouro, pô. Pelo começo dele em 2013, que foi mal, ele foi emprestado. Mas depois que ele volta, o Rodriguinho toma conta da posição. Ele já faz um puta ano em 2016, jogando como segundo volante.
17 fala por si só, 18, pelo amor de Deus. O Rodriguinho é um cara que representou em muito a camisa do Corinthians, em gols, em assistências, em decisão, em títulos também. O Rodriguinho era craque. Isso sem falar de 2015, porque 2015 o Rodriguinho, que era reserva, ele entra bem no time. Quando ele precisou, ele entrou bem. Ele fez gol contra a Ponte Preta, ele fez um gol contra o Goiás, golaço de fora da área. Quando precisava pro Rodriguinho entrar, ele entrava, correspondia, jogava bem. Já era um cara que já você não podia tratar ele que nem tratava antes. Um cara dispensável. Já virou um jogador importante. Tanto que muita gente, inclusive, apelidava ele de Podriguinho, né? Antes, esse era o apelido do Rodriguinho antes. Virou o Rei Driguinho, jogador super importante, super decisivo. E se a gente for pegar principalmente a parte de decisão, além que jogava muita bola, tinha muita qualidade com a bola no pé, não era aquele meia clássico, que nem o Douglas era um meia mais de finalização, de infiltrar na área, de tabelar, de chute de longa distância, não era aquele cara cerebral, muitas vezes, mas a quantidade de gol e de momento decisivo, o Rodriguinho disputou 2 finais de Paulista pelo Corinthians e fez gol em todas. Fez 2 gols contra a Ponte e fez gol contra o Palmeiras, o gol salvador que deu a gente o título do Campeonato Paulista, fora a decisão na semifinal. Então tem muito jogo importante, jogo de Copa do Brasil que ele decide, até aquela campanha em 2016, que é esquecida, que o Corinthians é eliminado pelo Cruzeiro, o Rodriguinho decide contra o Fluminense e dá vida pro Corinthians ainda contra o Cruzeiro nas quartas de final. Ele joga muito a ida em Itaquera e faz o gol da volta. Pois é, então é um cara que tem sim uma decisão muito alta. Eu acho que dessa lista, um dos mais decisivos, pra mim entra no top 3 de decisivo. Ele, o Danilo e o Jadson, que é o próximo que a gente vai avaliar. Sim, disparado. Se fosse fator decisivo, o Rodriguinho estaria na frente do Renato Augusto. Com uma certa tranquilidade. Mora nos nossos corações e merece o status de craque, porque ele foi sim craque pelo Corinthians. Pra você ver, o cara que conseguiu eternizar a camisa 26. Um puta número aleatório. Vamos lá, Jadson, vai pro top 3, pelo amor de Deus. E cara, eu vou... Aí vai de você, da opinião, e você também. Pra mim, o Jadson é o top 1 dessa lista. Também acho. O Jadson era bizarro no Corinthians, até nos próprios números. Segundo maior assistente do Corinthians no século, só atrás do Fagner. Tem 50 gols pelo Corinthians, também entra na lista dos maiores artilheiros do século. Cara, o Jadson no Corinthians com a 10, bizarro. O único momento ruim da passagem do Jadson pelo Corinthians foi em 2019, que realmente é muito abaixo. Mas de resto, 14 ele chega muito bem. 15, puta que pariu, melhor meia do país. Aí 16 ele vai embora, 17 ele volta bem, campeão brasileiro. 18 ele carrega o time nas costas para não ser rebaixado, ele e o Cássio. Ele é o melhor jogador da Copa do Brasil. Ele termina a fase de grupos da Libertadores como artilheiro. A gente é eliminado nas oitavas e não por culpa do Jadson. Então assim, jogadoraço o Jadson foi no Corinthians, cara. Que saudade de ter realmente um cara como o Jadson, que fazia muito gol, dava muita assistência. E um cara que não precisava também se matar de correr o tempo todo. Fazia a bola correr e fazia muito bem isso. E vou além. Vou colocar 2 coisas aqui. Pra mim, o Jadson dessa lista é o jogador mais completo. Porque ele era um cara que batia falta, batia pênalti, tinha uma visão de jogo muito foda. Quantas assistências de escanteio também? Batia escanteio muito bem e ele era um jogador que fazia gol. Se a gente for pegar o Renato Augusto, principalmente aquele time de 2015, ele era muitas vezes o jogador que vinha um pouco mais de trás, ajudava na construção e ele tinha, claro, um passe muito refinado. Depois a gente viu o Renato batendo muito bem de fora da área, mas ele nunca foi um jogador de fazer muito gol. O Rodriguinho era um cara mais artilheiro, mas nunca foi um jogador cerebral de achar passes que você fala, pô, mano, como que o cara achou um passe desse? O Jadson era um combo inteiro. O Jadson tem um número assustador de gols e um número assustador de assistências. Sim. O Rodriguinho, por exemplo, tem um número assustador de gols e não tem um número assustador de assistências. O Renato, em número, não é tão expressivo jogando bola que é mais. O 2015 do Jadson, sem brincadeira, foi o melhor ano de um meia que eu já vi no Corinthians. Disparado. O cara terminar um ano com 26 assistências dadas é assustador. Isso é número de Europa, cara. É número de jogador grande na Europa. 16 gols, 26 assistências, uma média muito grande. Campeão brasileiro, melhor jogador do Brasileirão, na minha opinião. Decisivo em muitas fases. Fazia gol em clássico também. O Jadson, pra mim, é incomparável, cara. Que troca incrível que foi essa que o Corinthians fez com o São Paulo. Deu o pato pros caras, que a gente se livrou desse bagre. E a gente teve o Jadson ainda, que pra mim foi o melhor meia que eu vi jogar no Corinthians. Vamos pro próximo. Lodeiro. Eu sei que você tem uma opinião forte. Odeio do Lodeiro. Então, e que eu não concordo. Odeio. Pra mim ou jogava bem em cada 5 ou bom pro elenco. E eu acho que ele era bom pro elenco, por exemplo. Porra, Lodeiro vai falar que não é um bom reserva pra Renato Augusto e Jadson, por exemplo. De nome de futebol jogado não. Acho que de futebol jogado eu não acho que ele ficou devendo, é que ele jogou pouco. De futebol jogado não acho. O Lodeiro ele chega no Corinthians
com uma passagem muito boa pelo Botafogo, muito boa, que ele era um dos principais jogadores do time, chegou ali para realmente assumir um protagonismo no Botafogo e foi bem. E quando que ele vem pro Corinthians, vale lembrar que ele chega no Corinthians em 2014. Pós-Copa. Ele chega pro Corinthians pós-Copa, que ele estava disputando a Copa do Mundo. Ele era jogador do Uruguai e titular do Uruguai na Copa do Mundo de 2014. Então, se o Corinthians contrata um cara que era destaque num outro clube grande do futebol brasileiro, ele vem pro Corinthians, depois de uma Copa do Mundo, jogando a Copa do Mundo como titular de uma seleção que nem o Uruguai, que não é uma seleção irrelevante, uma seleção que sempre entra para pelo menos competir forte, pelo menos dar trabalho, um cara desse chegando no Corinthians, eu espero que ele realmente chegue, assuma o protagonismo e seja um bom jogador. Um cara que marque tempo dele, marque história no Corinthians. E ele não foi nem um pouco disso. Saiu muito rápido. Lembro de um ou outro momento dele pelo Corinthians. Não marcou nenhum gol com a camisa do Corinthians. Eu não consigo colocar esse cara num pedestal alto, porque ele chegou com uma expectativa muito grande. Eu também não acho que é um pedestal alto, mas também não colocaria ele lá embaixo, não. Semi-cego? Porra, o Lodeiro não é semi-cego. No Corinthians deu pra ver que ele não era mau jogador, que ele não era bagre, que ele não era ruim. Sei lá porque veio? Eu sei porque veio. Fazia sentido a contratação na época. Fazia sentido. Mas, obviamente, jogou muito? Não. Um craque? Não. Top 3? Muito longe. Só que ou jogava bem em cada 5 ou era bom pro elenco. E, na minha visão, ele era um cara bom pro elenco. Ele só foi negociado porque chegou uma proposta do Boca. Que o Boca também acompanhou o que ele fez no Botafogo, acompanhou o que ele fez na Copa do Mundo, quis contratar o cara. O Corinthians, que tinha Jadson e Renato Augusto no elenco já, não precisava do Lodeiro. Era um bom jogador pro elenco, mas não precisava. Chegou uma proposta boa? Vende. Então, pra mim, essa é a minha opinião sobre o Lodeiro. Eu concordo que, de fato, o Corinthians chegou a proposta, tinha que vender, tranquilo. Mas, para mim, se tivesse uma categoria de decepção, ele seria a cara dessa categoria. Porque, para mim, ele é uma decepção muito grande, porque eu criei expectativa e eu acho que todo mundo na época criou expectativa também, porque é um jogador nível Copa do Mundo, rapaziada. O jogador nível Copa do Mundo que chega no Corinthians e vira um esquecido, porque poucas pessoas também lembram do Lodeiro, eu fecho mais colocar em jogava bem 1 em 5. Por conta da minha raiva dele. Não vou me negar a fazer isso, mas pra mim não gosto é um do jogador Lodeiro. bom pro elenco. Vamos lá. Matheus Pereira, moleque da base que tem passagem por Barcelona, Juventus... E o Paraná. E o Paraná. Tem que ressaltar, né? O Matheus Pereira, ele é um cara que quem acompanha o futebol de base tinha muita expectativa. A copinha que ele faz em 2015... em 2016, que o Corinthians é vice pro Flamengo. Mas a de 15 também... espetacular. A copinha de 15 dele também é boa. O jogo contra o Cruzeiro lá em Itaquera, ele joga muita bola. É verdade. Ele era reserva naquela época, mas teve essa lembrança. Inclusive ele e o Pedrinho ali, que entra no jogo. Ele, o Pedrinho, o Claudinho também. O Matheus Pereira, quando que ele joga a Copa pelo Corinthians em 2016, ele era o craque do Corinthians. Ele era o melhor jogador, camisa 10, mas perdeu cerebral. O final. Mas ele perde o pênalti na final. E ele perde um pênalti normal? Não. Você num Corinthians e Flamengo, que o Corinthians abriu 2-0, deixou o Flamengo empatar, levou pra disputa de pênaltis, com o Tite vendo no estádio, que eu lembro dessa informação, e ele vai pra bola devagarzinho, dá uma cavadinha pra fora. Acho que bateu no travessão, se eu não me engano. Foi pra fora. Certeza? Então pra fora. Então não tem condição de você defender um cara desse. Pelo Corinthians profissional pouco jogou. Lembro que jogou aquela volta da Copa do Brasil contra o Santos. Não jogou mal, mas não teve um destaque tão grande. Pelo profissional do Corinthians, ele acabou sendo escanteado muito por esse pênalti. Ele tinha qualidade, mas acabou sendo um jogador esquecível, né? Jogou praticamente nada, jogou super pouco. Eu lembro dele entrar um pouco... Um jogo ou outro em 2015, ele entra também. Acho que ele entra no jogo contra o Cruzeiro, que é 3-0 pro Corinthians em Itaquera, 2 gols do Love, acho que ele entra nesse jogo, mas sempre jogou super pouco, não deixou raiva, porque não era ruim de bola, dá pra ver isso, mas também não brilhou os olhos de ninguém. E até pra dar uma defendida no moleque, ele perde o pênalti, mas era uma época do Corinthians que se aproveitava muito pouco a categoria de base. Por o Corinthians não tem esse histórico de aproveitar a base. Por o Corinthians ter um time muito bom, claro, e pelo Tite. O Tite nunca foi um técnico que soube aproveitar muito bem a base, extrair jogador, lapidar jogador. No Flamengo isso aconteceu agora. Muito torcedor do Flamengo reclamou que vendeu todos os moleques. Vendeu o Vitor Hugo, Igor Jesus, acho que vendeu o Matheus Gonçalves, mas acabou brecando a venda, que ele realmente não utiliza, né? Não utiliza os jovens. O Malcom, que é praticamente o único jovem que o Tite utilizou, quem lançou foi o Mano Menezes. Malcom, Arana também, né? Que chegou a jogar bastante com o Tite. O Arana foi mais por necessidade, né? Não tinha o Fábio Santos foi vendido e precisava de alguém. O Wendel machuca, né? Então teve que usar. De fato, o Tite não usava a base e o Matheus Pereira acabou entrando nesse limbo aí de jogadores mal aproveitados. Qual categoria você fecha?
Semi-cego eu acho injusto. Eu também, porque não teve oportunidade e não era ruim de bola. Cara, e sei lá, porque veio acaba não fazendo sentido, né? O moleque é da base. Quando ele não jogava bem em cada 5, então deve ter 5 jogos e um jogo ele deve ter ido bem. Fechou, vamos colocar nessa daí. Vamos lá, vamos entrar no limbo de 2016 com muitas contratações duvidosas. Marlone. Já vou adiantar. Bom pro elenco. Eu vou fechar também no bom pro elenco, só que o seguinte, o Marlone teve um problema no Corinthians, que acabou ficando muito claro ao longo do tempo que ele ficou por aqui, 16, 17, que ele teve muita lesão. As lesões de fato atrapalharam o Marlone, ele não era um cara que tinha esse histórico na carreira, mas no Corinthians foi assim. Então quando ele estava numa boa fase, quando ele estava começando a engatar a sequência para ser titular, para ser importante, ele ia lá e se machucava. E o resto do tempo também, que ele esteve como jogador do Corinthians, ele não conseguiu pegar uma sequência porque sempre vinha alguém e acabava roubando a posição dele. E ficava lá e o Marlone ficava lá esquentando o banco. Mas da galera que foi contratada, como por exemplo ali Giovanni Augusto, Marquinhos Gabriel, Guilherme e o próprio Marlone, o Marlone acho que de qualidade talvez fosse o melhor deles. É o que tinha mais uma expectativa um pouco a mais. E acabou não rendendo muito por conta disso. Mas também acho que, já falei isso aqui algumas vezes, que o tempo inocentou a diretoria do Corinthians pelo que foi feito com o Marlone, porque depois disso o Marlone não rendeu mais em lugar nenhum. Jogou no Goiás mal, Vila Nova mal, jogou no Atlético Mineiro, não jogou nada também. Então, cara, no período que teve no Corinthians, bom pro elenco, mas acho que ele não poderia ter ido muito além disso não, se não fosse as lesões. Se tivesse uma categoria ali de ok, bom, ok, eu acho que o Marlone entraria. A contratação dele fez sentido, porque ele foi muito bem pelo Sport em 2015 no Campeonato Brasileiro. O Sport foi uma sensação naquele campeonato. Brigou lá em cima. Diego Souza, tinha um time Balada, bom. Richelli. Tinha um time bom, um time legal. Samuel Xavier, que foi campeão da Libertadores pelo Fluminense. O René, que jogou no Flamengo e no Inter. Pois tinha um time bom. E o Marlone era um dos grandes destaques. Ele fez um bom ano e fazia sentido. O Corinthians teve o desmanche, que foi uma lástima. Precisava repor e contratou o Marlone, que era um cara de destaque e um cara que estava bem. Só que ele foi prejudicado pelas lesões, começou mal no Corinthians, teve destaque primeiramente naquele jogo que ele faz o gol que era para ter sido Puskás, né? Que não foi, que é o gol, talvez o gol mais bonito da história da Neoquímica Arena, um golaço absurdo do Marlone. E para mim, na reta final de 2016, ele é um dos melhores jogadores do Corinthians. Quando ele realmente assume a posição, para de se lesionar, vira titular, ele é muito importante. Jogos dentro de casa, vitória, Internacional, faz gols importantes, faz gol contra o Santos também. Faz contra o Cruzeiro na última rodada. Faz contra o Cruzeiro na última rodada. Ele vira um jogador importante e joga bem. Até na Florida Cup de 17 faz gol contra o Vasco também. O Marlone no Corinthians, ele acabou não virando, mas ele teve bons momentos. Eu fecho um bom pro elenco também, porque se a gente for analisar de todo mundo que teve para baixo, ele rendeu mais. Vamos lá, Giovanni Augusto. Pô, me deixa triste, mano. É difícil. Para mim teve uma trajetória ao contrário do Marlone. O Marlone começa mal, depois vai bem. Voando. Giovanni Augusto começa muito bem. Um dos principais destaques do Corinthians em 16. Faz gol contra o Red Bull Brasil de vôlei, um golaço. Faz gol contra Santos. Faz um paulista muito bom. Só que depois ele some. O fim de ano de 16 de Giovanni Augusto é muito ruim. E 17 dele só existe no jogo contra o Atlético Paranaense. Que ele faz um gol importante, bem verdade. Mas é um jogo só na temporada. Tentou cruzar e a bola entrou. Mas é um jogo na temporada. Não dá pra avaliar o cara e colocar ele num pedestal por conta disso. Então o Giovanni Augusto, pra mim, vai lá embaixo. Eu vou de jogava bem um em cada 5. Pode ser. Porque ele é melhor do que quem tá no não sei por que veio, né? Mas também o Giovanni Augusto, de fato, tinha um pouco disso. Ele jogava um pouco, você falava, nossa, quero que ele seja titular. Aí ele vira titular e você fala, não, volta pro banco. Aí ele vai lá e joga, não, volta pro banco. Então tinha um pouco dessa gangorra aí com o desempenho do Giovanni Augusto no Corinthians. Que pra mim é a mesma coisa do Guilherme. Mesma coisa, concordo. Guilherme também, poucos momentos, era um jogador que... O Guilherme, não sei se você tem essa impressão que eu tinha. Ele era um cara que claramente ele era acima da média em qualidade técnica. Ele era bom jogador. Sim. Bom jogador, tinha qualidade ele do tinha passe. um tapa diferenciado. Quando ele chutava pro gol, ele chutava bem. Tem um golaço contra a Ponte Preta, contra o Flamengo, no 4x0 ele joga muito. Então realmente dá pra ver que era um cara que tinha um negócio um pouco diferente. Ele faz gols de cabeça na Libertadores, ele faz contra o Cruzeiro também, ele faz contra o Santa Cruz, se eu não me engano. Então o Guilherme tinha seus lapsos de bom jogador. Só que a gente já falou isso várias vezes, jogador pouco intenso,
Tinha jogos também que ele ficava apagadaço, justamente porque ele não é esse cara meio elétrico, que nem o Garro por exemplo, que procura o jogo o tempo todo. Ele é um cara mais paradão, um pouco mais relaxado, lembra um pouco o Jadson, só que com uma qualidade muito inferior, obviamente. Claramente. É um jogador que é o 10 clássico, né? Aquele cara que não corre muito, faz o jogo jogar, faz a bola girar. E ele tinha qualidade com a bola no pé. E, inclusive, eu gostava do momento que o Corinthians começou a utilizar o Guilherme como um falso 9. Sim. Em 2016. O Corinthians achou um momento da temporada que conseguiu se reerguer um pouquinho ali com o Oswaldo de Oliveira, mais pro final quando o Oswaldo assume, que o Guilherme vira um 9 e joga bem como um 9, faz gols. Depois da parada, acho que da Copa América, se não me engano, que o André vai embora e o palhaço do Luciano. Ele começa a ter mais espaço. Aí ele começa a ser usado nessa função. E joga bem. Faz gol contra a América, gol contra o Flamengo fora de casa. Mas a passagem dele é pouco marcante, né? Marcante por bons momentos de lapsos que ele realmente tinha de grande jogador, mas também por momentos que ele era uma preguiça em campo. Sim, esse que é o lance principal dele. Dava um ar de preguiçoso. O Douglas, por exemplo, que era a característica mais paradão, nunca passou ar de preguiçoso. O Jadson muito menos. O Guilherme passava muito esse ar de preguiça. Então acabava prejudicando. Talvez um time um pouco melhor do Corinthians ele poderia ter rendido mais. Mas como jogou em 2016, essa é a opinião. Marquinhos Gabriel, para mim é bom pro elenco. O Marquinhos Gabriel, para mim, em comparação de Marlone, Giovanni Augusto e Guilherme, para mim foi o que melhor jogou dos 4. Eu acho complicado, porque ele foi o que teve mais expectativa também, né? Então talvez ele tenha sido o que mais decepcionou. Eu tinha mais expectativa no Marlone, mas eu acho muito parecido. Eu tinha muito no Marquinhos Gabriel. Porque o Marquinhos Gabriel, o 2015 dele é muito bom pelo Santos. Sim, mas eu acho que muito alto nível. Tinha muita gente disputando a contratação. Eu acho que esse quarteto aí, a expectativa era parecida entre eles. Um mais que o outro, mas assim, você tinha nota 7 expectativa em um, no outro você tinha 6, no outro você tinha 6,5. Eu acho muito próximo um do outro. Eu acho essa regra um pouco injusta. Até porque também a gente não falou, o Giovanni Augusto, por exemplo. Mais uma contratação que custou caro, mais uma contratação que foi acertada na época. Porque o Corinthians contratou um dos melhores jogadores do Atlético Mineiro, que foi vice-campeão brasileiro naquela época. Então, aquele Atlético Mineiro, ele funcionava com Dátolo, funcionava com muitos jogadores. Mas o Giovanni Augusto era titular importante. Era um bom jogador daquele time. Então o Corinthians desembolsou uma quantia para contratar até então um jogador que era destaque no futebol brasileiro. Faz sentido. O Guilherme foi mais barato, um pouco menos, estava na Europa. Mas agora Marlone e Marquinhos Gabriel, outros 2 jogadores de destaque. Então essa janela do Corinthians é que acabou dando errado, né? Mas no começo não foram más escolhas. Eu fecho no bom elenco só pelo 2017 do Marquinhos Gabriel. O 2016 dele me decepcionou muito. O 2016 dele eu acho parecido com o do Giovanni Augusto, por exemplo, que tem lápis. Começa bem, depois vai mal demais. Mas o 2017 do Marquinhos Gabriel, ele tem momentos muito importantes e momentos de jogador titular. Ele joga bem ele dá assistência pro gol do jogo contra o Vitória, 1-0, segunda vitória do Campeonato Brasileiro, se não me engano. Baita assistência. Joga muito bem contra o Vasco, dá assistência e faz gol também. Dá assistência pro Romero no jogo contra o São Paulo. Sim. Na reta final ele volta a aparecer em alguns momentos importantes. Então o Marquinhos Gabriel tem os seus momentos também em 2017, coisa que outros jogadores que estavam por lá, como o Giovanni Augusto, por exemplo, não teve. Faz aquele gol antológico contra o Atlético Mineiro, né? No jogo do título. Também. Eu coloco ele aí por 2017, porque foi campeão, era um 12º jogador. A expectativa, para mim, ainda continua muito abaixo. Mas ele ainda conseguiu entregar um pouco, concordo, pro bom elenco. Vamos lá. Alain Mineiro. Não sei nem porque veio. Não sei porque veio esse cara? Veio. Não sei porque Por que o Alain Mineiro jogou no Corinthians? Vamos lembrar aqui da passagem dele. Teve alguns poucos bons momentos quando ele começou a aparecer. Faz gol contra o Red Bull Brasil nas quartas de final do Campeonato Paulista. Mesmo jogo que o Giovanni Augusto fez gol de bicicleta. Depois, na semifinal, ele perde um gol feito com o Audax no começo do jogo. E aí acaba a passagem do Alain Mineiro. Ele jogou super pouco. Ele chegou até um outro bom momento que ele começou a aparecer um pouco mais. Faz gol contra o Novo Horizontino também no Paulista. Só que depois desse gol acabou a passagem dele. E ele já foi emprestado para voltar pro Vila Nova, time que o Corinthians tinha contratado. Vila Nova, Ferroviária, alguma coisa assim. Eu acho que era um time interior de São Paulo, não era? Eu tenho certeza que ele passou pelo Vila Nova, mas enfim, não me recordo. O lance não fez sentido a contratação porque você trouxe o cara para ele jogar 4 jogos e ele já ser negociado de novo. Então, sei lá por que ele veio, pô. Não faz sentido nenhum. O Alain Mineiro, inclusive, foi titular do Corinthians em uma 8ª de final de Libertadores. O jogo da ida contra o Nacional. Eu não acho que o Alain Mineiro era um bagre, tá, rapaziada? Só que não sei por que ele veio, ele não foi utilizado. E ele não é jogador nível de Corinthians, cara. Ele pode ter entregado mais do que a expectativa, mas é um cara que veio da Série B, já veio com ali um pouquinho mais de idade,
Pô, irmão, esse cara não tem nível de jogar no Corinthians. Não tem pra que contratar. É um cara que fisicamente também não entrega. É um jogador que fisicamente é abaixo. Não teria por que ter contratado. Poucos bons momentos. Também não é um cara que olha e fala assim, nossa, esse é o maior bagre que passou pelo Corinthians. Claro que não. Mas, porra, mano, contratação sem sentido nenhum. Pedrinho. Posso adiantar e ser um pouco polêmico, Spa? Pode. Bom pro elenco. Também acho. O Pedrinho, ele é aquele cara que, obviamente, pelo que ele jogava na base, o torcedor corintiano ficou muito empolgado. Mas muito também porque o corintiano é muito carente com jogadores de base. Principalmente por essa época que a gente teve muito tempo com o Tite, em que não subiam jogadores que realmente chegavam e jogavam. Tinha jogadores que vinham pra cá, iam pra fora e faziam as vidas fora. Com o caso do Everton Palmeiras, o Everton Ribeiro, o Marquinhos. Não se identificaram com o Corinthians. O Pedrinho, que jogou muito na Copinha, começou a ser mais utilizado, jogador habilidoso, jogador que foi decisivo pelo Corinthians também. Você tinha uma expectativa a mais e um carinho maior por ele. Só que o Pedrinho ele nunca atingiu o potencial dele. Nem no Corinthians, nem na carreira. Benfica não foi o que se esperava, no Shakhtar até o momento também não, no Atlético Mineiro não, tem 2 gols pelo Galo. E demorou um ano e de meio. Passagem. Então foi se eu não me engano, no último mês dele de Galo, que ele faz 2 gols no mesmo jogo. Então o Pedrinho, até o momento, na carreira, é uma decepção pelo que a gente acreditava que ele poderia ter sido. Fisicamente nunca foi o que se esperava, no Corinthians era muito difícil jogar 90 minutos por não aguentar fisicamente o ritmo, mas obviamente era muito bom de bola, pô, tinha qualidade. Só que nunca assumiu o protagonismo que se esperava dele, porque era isso que a gente esperava do Pedrinho, protagonismo. Em 2020, quando acerta a venda dele pro Benfica e estava acertado que ele ia ficar até o meio do ano, era ali que você esperava que o Pedrinho ia ser protagonista. Ele assumiu a camisa 10, você achava que ele ia ficar até o meio do ano e ser esse cara. Só que aí entra a pandemia, a passagem dele acaba sendo cortada ao meio ali no final do período dele no time e ele vai embora. E no primeiro jogo dele com a 10 ele é expulso também. Exatamente, e o começo dele com a 10 ele é expulso no jogo contra o Guarani do Paraguai que acaba culminando na eliminação. Mas o Pedrinho é um jogador assim como o Marquinhos Gabriel, por exemplo, que teve lapsos, mas que faltou ainda aquele fator a mais para poder entrar no jogo muito. Tinha até muito mais recursos para entrar no jogo muito do que Marquinhos Gabriel, Marlone, Ramires, por exemplo. Mas acabou nunca atingindo o que se esperava. Se não fosse o nosso querido árbitro, né? Wagner Magalhães, o nome dele é o Wagner Nascimento. Da porrada aqui no ombro? Da porrada no ombro. Então, cara, é um dos dois. Se não fosse o nosso querido árbitro, nosso querido VAR, o Pedrinho poderia ter eternizado na história do Corinthians. Poderia ser o nome que ficou eternizado, porque o Pedrinho, naquela Copa do Brasil, ele virou um talismã. Ele faz o gol que decide a semifinal contra o Flamengo e ele faria então o gol que levaria para a disputa de pênaltis. E que o Corinthians estava com todo o ânimo, tinha o Cássio, enfim, a gente não sabe se de fato o Corinthians seria campeão, mas naquele momento tudo indicava que o Corinthians estava vivo e seria favorito para levar essa Copa do Brasil. Ele poderia ter sido eternizado. O Pedrinho teve momentos importantes, Paulistão de 2018 mesmo, faz o gol contra o Bragantino que deixa o Corinthians vivo nas quartas de final. 2019, eu acho que foi Sul-Americana, muito bem. 2019, inclusive, foi o único momento que o Pedrinho conseguiu se firmar no time titular. Ali ele era titular. Virou titular. Jogava muito bem. Virou uma peça boa. Foi um dos melhores jogadores do Corinthians no ano. Foi importante. Se eu não me engano, ele faz 7 gols e 9 assistências. São números parecidos com o que o Garro tem hoje no Corinthians. Tem 8 gols e 8 assistências. Ele teve um momento bom de ser titular. Teve um momento bom, momento de destaque, momento de decisão. Mas o Pedrinho ele não conseguiu atingir aquele boom, né? Faltou. Porque de um jogador ser craque de copinha e jogar muita bola na base, de subir muito bem, você vê que ele tinha o drible diferente, que ele era arisco, que ele ia pra cima, que ele tinha uma criatividade muito grande nas jogadas. Faltou aquele boom. Não teve. Ele teve apenas um bom ano no Corinthians e lapsos em 2018. Esse foi o Pedrinho. Eu fecho no bom pro elenco. Eu até acho que desses que estão aí, no bom pro elenco, ele jogou mais que todos. Também acho. Mais que todos. Ele é o melhor do bom pro elenco. Mas também é forçar muito a barra falar que o Pedrinho jogou muito no Corinthians, porque faltou um que a mais. Vamos de Matheus Vital, que, vou te falar, pra mim, eu avalio com a mesma régua do Pedrinho. Eu acho que o Pedrinho também jogou mais, só que pra mim o Matheus Vital jogou muito parecido com o Marlone e Marquinhos Gabriel. Teve também seus momentos de protagonismo em 2018 no Campeonato Paulista, muito importante ali para passar do Palmeiras, ele que faz a jogada do gol. 2018 ele tem até uns bons jogos, ele fazia pouco gol nesse começo, é isso que acabava prejudicando um pouco ele. Mas depois de 2019 ele começa a aparecer um pouco mais e 2020/21 ele deslancha. Ele começa a jogar bem, ser protagonista, fazer gol, titular absoluto. É que depois ele é negociado e volta depois em 22 para infelizmente perder o pênalti na final. Mas quando ele volta em 22 ele nem tava mal. Só que também é um cara que, nunca passou de ser um jogador bom pro elenco. Um cara que você pode utilizar num jogo ou outro.
que ele pode entrar do banco e ajudar um pouco o seu time. Mas assim, nem perto de ter jogado muito. Eu acho o Matheus Vital a personificação do jogava bem 1 em 5 jogos. Porque ele era um cara que ele tinha os seus momentos, ele teve bons momentos, mas o Vital sempre foi isso. Ele sempre foi um cara que, por exemplo, se a gente for analisar até os últimos momentos dele pelo Corinthians, o 2021 dele, o começo de 21, é o melhor momento do Vital pelo Corinthians. Sim. Ele vira protagonista, ele faz gol contra o Palmeiras, artilheiro, fazia gol todo jogo, chutando muito bem de fora da área. Ele virou o melhor jogador do time, cara. O Vital. Passou-se o Campeonato Paulista, o Vital sumiu até ser negociado. Sumiu. Não existiu mais o Matheus Vital. Na Sul-Americana ele ainda jogou aquela fase de grupos, ele ainda estava jogando bem, mas era jogando contra praticamente ninguém. Contra ninguém. E se a gente for analisar, por exemplo, primeira rodada do Brasileirão, ele perde aquele pênalti contra o Atlético Goianiense e some. Não existe mais o Matheus Vital. E ó que ele joga aí, ó, uma boa parte aí, primeiro turno, para depois ser negociado. Se a gente for analisar antes, 2018, começa muito bem, mas pro final do ano o Vital cai totalmente de rendimento e vira um jogador ali escanteado total. Se eu não me engano, ele lesiona, acho, ali na Ele tem uma lesão. Do ele tem uma lesão. Mas depois que volta, não engrenou. O 2019 do Vital também não acho impactante. Teve um ou outro bom momento. É um cara que para mim ficava marcado por jogos específicos e jogo contra o Vasco. Jogo contra o Vasco ele jogava muito. Vasco, o Vital se transformava. E jogos inúteis. Infelizmente, o Matheus Vital é o protagonista de jogo inútil. Porque ele era protagonista no quê? Além daquele jogo contra o Vasco, que ele faz o gol, que garante a permanência do Corinthians na Série A e a final do Paulista, que dá assistência pro Rodriguinho, ele é protagonista contra quem? Contra o Salgueiro, contra a Ponte Preta no Campeonato Paulista. Foi protagonista num jogo X, sabe? Que não teve importância. Um jogo X contra o Vasco do Brasileirão. Eu fechava mais num jogava bem em 1 em 5 jogos, cara. Eu não sei se eu peguei uma raiva do Vital, eu tô avaliando meio mal. Porque, pô, eu não consigo falar, por exemplo, que o Marlone foi melhor no Corinthians que o Vital. Tá ligado? Eu acho que o Vital teve mais tempo, só isso. Eu acho que, porra, é difícil, mano. Pô, mas é que eu acho que a passagem do Vital no Corinthians foi melhor que a do Guilherme, por exemplo. Foi melhor que a do Marlone. Então, tudo bem que a régua é diferente porque são tempos diferentes. Mas eu acho que ele jogou melhor que esses caras. Ele tem um 2018 normalzaço para um jogador reserva. Um 2018 de jogador reserva. 2019, ok. Mesma coisa do Pedrinho, assim, tipo, melhorou um pouco, obviamente não no mesmo nível do Pedrinho, mas melhorou um pouco. Era protagonista. Não melhorou no mesmo nível. Mas 2020 e 2021, bons do Vital. Sei lá, tem jogadores que eu acho que não chegaram a atingir um patamar. É que pra mim oscilava muito. Até o 2020 do Vital é bom depois que o Mancini chega. Antes era horrível. Era pavoroso. O Vital é um dos jogadores mais criticados. Aí depois melhora. É que pra mim é complicado, porque eu também acho que se a gente for avaliar, eu também acho que ele jogou mais que o Guilherme, eu também acho que ele jogou mais que o Lodeiro, que tá ali, eu também acho que ele jogou mais que uma porrada de jogador que tá nessa... Jogou mais que o Catinho Ramírez. Não vamos enrolar muito aqui não, vai. O vídeo já deve estar longo, deixar ele ali um em cada 5 e tá bom. Coloque aí nos comentários o que é o Vital ninguém vai surtar pra vocês, porque o Vital tá no 1 em cada 5, né, gente? Vamos lá. Arauz. Já adianta aí, ó. Não sei por que veio. Não sabe por que veio. Sabe por que contratou? Não. Na época você ficava, porra... Contratou um moleque lá que é destaque no Universidade não sei o quê. O lance é, ou ele é 1 em cada 5 ou ele é semi-cego. É um ou outro. Não, em cada 5 não, porque se fosse 1 em cada 5, das 50 partidas que ele tem, jogaria bem, sei lá, não sei fazer conta agora, mas jogou bem 2 partidas pelo Corinthians, pô, no máximo, 2, 3. Pra mim é semi-cego. Eu colocaria, não sei por que veio, mas eu vou dar uma explicação rápida, porque pra gente não prolongar muito no Arauz. O Corinthians gasta um valor alto nele, ele era uma promessa de fato, estava bem na Universidade do Chile, fez gol contra o Vasco na Libertadores naquele momento, estava em alta no futebol brasileiro. Mas ele chegou como substituto... Né? No futebol brasileiro, assim, de que era falado. Tá. Mas ele chega como substituto do Rodriguinho. Por mais do que o Corinthians vendeu o Rodriguinho. Então, aí você sabe... Isso é assustador. Você entende por que ele veio. Por isso que eu acho que ele não cabe no sei lá por que veio. Porque fazia sentido a contratação, pô... Promessa, mas era aquela promessa naquelas também. O De Federico era muito mais hypado. Uma porcaria de contratação. Dito isso, semi-cego, pô. Não jogou nada. Tá bom, vai. Eu fecho colocar só porque é uma categoria ruim também. E também porque é a mesma coisa do De Federico. Tá ligado? Fazia até sentido a contratação, mas é jogador ruim. Jogador ruim, pouco entregou. O único bom momento dele pro Corinthians foi o comecinho do Brasileirão ali com o Thiago Nunes. Foi 3 jogos. Do resto... Vamos lá, Sornossa. Bom pelenco. Ou jogava 1 em 5 jogos? Pra mim então, não foge disso. Esse que é o lance. O Sornossa ele tem 1 ano pelo Corinthians, que é 2019.
onde ele joga relativamente mal, mas ele é líder de assistência do time. Ele dá 11 assistências no ano, dá assistência pro Love na final do Paulista, que é decisiva, e tem um gol contra o Deportivo Lara nas oitavas, acho, da Sul-Americana. Cara, eu acho que é um ou outro, ou é bom pro elenco ou jogar bem em cada 5. Eu acho que eu prefiro bom pro elenco, por quê? Porque, querendo ou não, ele foi titular o ano inteiro. Então, assim, bem ou mal, o Sornosa tava lá como titular, cruzando as bolinhas dele pro Gustavo, pro Manuel fazer os gols. E foi assim que o Corinthians conseguiu se classificar para a Libertadores e ser campeão paulista e chegar na semifinal da Sul-Americana, com o Sornosa como titular o ano inteiro. Então, cara, eu fecho deixar ele ali como o cara que dava assistência, o cara da bola parada. E ele era justamente isso, porque quem vê os números é ilusório pensar, não, ele jogou bem, 2019 dele foi bom, quem só olha o número, não lembra da passagem. Mas é ilusório, rapaziada, porque ele tem das 11 assistências, 8, 9 pelo menos, que ele cruzava para a área e o Corinthians tinha bons cabeceadores. Ele não era aquele cara que deixava ele não era o companheiro na cara do gol. Ele era o cara que cruzava muito bem. Ele só era bola parada, só isso. Mas você tinha essa impressão também do Sornosa, que ele é um cara que parecia que tinha medo de chutar? O Sornosa chutava pouquíssimas bolas de fora da área no Fluminense, ele chutava direto, de qualquer lugar. Tanto que tem um gol só e ele ia dentro da área ainda. Vamos lá, Regis, sei lá por que veio. Jogador de amistoso, rei dos amistosos. Amistoso do meio do ano de 2019, o Regis comeu a bola. 3 amistosos, 2 gols. Depois sumiu. Nunca mais jogou nada. Não mais nada, mano. Sei lá o que o Regis deve fazer no Corinthians. Mais um esquecível aí da lista. Luan. Mano. Tem uma categoria... Eu posso falar palavrão muito chulo aqui, será? Não sei se eu posso. Será que derruba o vídeo? Sei lá, evita. Derruba o vídeo. Evita. Se tivesse uma categoria filho da... Tá ligado? Seria o Luan. Eu odeio esse cara, mano. Dito isso, eu odeio esse cara. Não sei, eu odeio ele. Vamos lá. Eu sei porque que ele veio. Na época... Sim, fazia sentido. Ou esse cara é semi-cego ou ele jogava bem um em cada 5. E eu acho que jogar bem um em cada 5 deve ser muito, muito gentil com o Luan. Muito gentil, porque ele teve ali, 2 anos de Corinthians, mano. Semi-cego. O Luan, ele teve seus lapsos, tá, rapaziada? A minha opinião sobre o Luan é que ele teve um começo bom, aí depois ele vira um lixo, e depois com o Mancini ele volta a jogar bem. O Mancini consegue recuperar o Luan. Ele começa a jogar bem no Campeonato Paulista. Tudo começa quando ele faz aquele gol contra o São Paulo, aquele golaço no 2-2. E a partir dali o Luan começa a retomar uma boa forma, uma boa fase, fazer gols, dar assistências. Só que aí quando chega o Silvinho, ele começa a usar o Luan como falso 9. E o Luan não rende ali. De jeito nenhum o Luan não começa a render ali. E aí, a partir disso, ele vai pro banco e não é mais utilizado nunca mais. E aí, depois, começa toda a treta do que aconteceu. Eu acho que o Luan, ele teve até que um momento, 2 momentos onde ele tava bem. Começo de 20 e começo de 21. Mas é muito pouco pra um cara que, enfim... Eu não quero mais falar sobre o Luan, velho. Vamos pro próximo logo? Vamos pro próximo. Só pra finalizar, concordo com você. Jogou esse período só e jogou ali 2, 3 jogos bem que iludiu todo mundo. Eu gritei, o Rei da América voltou quando ele fez aquele gol de falta contra o New York City na Florida Cup. Mas assim, sem dúvida nenhuma, top 3 piores contratações da história, tá bem colocado. Otero. Jogava bem um em cada 5. Sim. Otero, que eu falei esses dias em um vídeo, um baita de um quase gol, que era especialista em chutar de longe, só não era especialista em fazer o gol. Ele acertava o gol, mas fazer o gol também não era muita brisa do Otero. O melhor cobrador de falta entre os piores do mundo. Exatamente, sempre é quase. Sempre quase. Batia todas muito bem, fez um. Casares, bom pro elenco. Bom pro elenco. O Casares no Corinthians ele é injustiçado, tá bom? Muito injustiçado. Porque ele sai do Corinthians porque o Corinthians não tinha condição ali naquele momento de bancar um salário de 500 mil, que era o que o Casares queria para ficar no Corinthians. Mas no momento que ele jogou bem. Ele chega, vai engrenando aos pouquinhos ali, assume titularidade e ele é o pilar, ele é o ponto central da boa fase do Corinthians com o Mancini. Ele é o melhor jogador daquele período. Beleza, o Mosquito jogou bem, o Vital jogou bem, aí você tinha outros jogadores defensivamente, o Corinthians encaixou, mas aquela reviravolta do Mancini pegar um time em 17º e levar esse time para brigar por uma vaga na Libertadores, brigar pela 9ª, 8ª, 10ª colocação, passa muito pelo bom desempenho do Casares, que era um jogador que demonstrava qualidade, que chamava a responsabilidade, passava bem, finalizava, fazia gol, dava assistência, jogou pouco tempo no Corinthians, mas no que jogou bem justo. Vitinho, semi-cego.
Desculpa, isso aqui é semi-cego. É um dos piores meias que eu já vi pelo Corinthians. Outro cara, grande expectativa na base, nada no profissional, né? Exato. O Vitinho, inclusive, chegou a jogar no Manchester City, quem não lembra? Na base, Na né? base do City, fez um intercâmbio, né? Cara, eu lembro muito do Corinthians e Galo, que a gente perde 2-1 de virada, que o Vitinho ele cobra 2 faltas quando tá acabando o jogo. Mas assim, 2 das piores faltas que eu já vi na minha vida. E eu queria saber quem deixou o Vitinho bater aquelas faltas. Pois é. Jogador muito ruim, muito limitado, muito fraco. Tá hoje, se não me engano, no Arouca de Portugal. Não fazia ideia onde ele tava. Eu acho que é lá, não tenho certeza. Vamos lá, Juliano. O Juliano eu acho que a gente tem que tratar diferente, tá? Também acho. É um cara que, beleza, ele não saiu bem nesses últimos momentos dele pelo Corinthians, mas ele tem um 2022 muito bom, que ele, assim como o Pedrinho, que o Pedrinho seria eternizado pela de 18, o Juliano seria eternizado pela Copa do Brasil de 2022. Seria e muito mais, porque ele foi o artilheiro da competição, ele fez gol em final, fez gol em semifinal, fez 2 gols nas oitavas, fez gol contra a Portuguesa na fase anterior. Ele participou ativamente de praticamente todas as classificações do Corinthians, menos contra o Atlético Goianiense, que não teve uma participação efetiva. Do resto, jogou muito bem, um cara super compromissado com o Corinthians, se dedicava, corria, fez bom Paulistão de 23, bom ano em 2021. O Juliano é que não ganhou nada. E ele tinha ali algumas críticas, porque ele era um jogador com menos intensidade, ele era um cara meio cintura de gesso, cintura de cimento, né? Cintura de cimento. Mas ele teve muito mais momentos bons do que momentos ruins pelo Corinthians. Ficou marcado porque não ganhou nada, mas eu iria de jogou muito, mano. Eu também. Se tivesse categoria jogou bem, eu acho que ia entrar ali, porque ele jogou menos que o Bruno César. Jogou menos. Mas o Juliano, acho que ele era melhor do que bom pro elenco se a gente for analisar a passagem inteira. Que nem você falou. Bom 2021 quando chega, bom ano do Juliano. 2022 muito bom, muito importante, tendo que assumir protagonismo em muitos momentos pela falta do Renato Augusto. Então o Juliano tinha que jogar sozinho ali naquele meio campo porque o Renato estava muitas vezes machucado. E 2023, que nem você falou, bom paulista e o resto do ano realmente abaixo, mas como o resto do clube em si. Então eu vou fechar aqui no jogo muito. Rô Oliveira. Semi-cego. Semi-cego. Semi-tudo. Semi-joelho, semi-cego, semi-futebol. Teve um começo até que empolgou, jogou bem contra o Cuiabá, fez gol, jogou bem contra o Santos, mas de resto... são 2 jogos, né? Muito abaixo. 2 jogos que empolgou. Muito abaixo, o resto realmente horroroso. Muito mal o Rô Oliveira. Ele dá uma assistência também contra o América Mineiro, na Copa do Brasil. Sim. Mas, de resto, o Rô Oliveira ele tem 3 jogos bons e, sei lá, deve ter uns 20, 25 muito ruins. Matheus Araújo, pra mim é bem 1 em cada 5. Joga muito pouco, mas os poucos que ele joga, tem muitos jogos discretos e um outro que você fala, pô, hoje o Matheus Araújo jogou bem. A única coisa que eu acho complicado é que a gente sempre tá colocando jogadores que não condizem com a categoria, mas não condizem entre si. Tipo, pô, Matheus Araújo, Vital, Otero, Guilherme, os caras jogaram muito mais que o Matheus Araújo. Pô, sei lá, mas semi-cego coitado. Pô, mas semi-cego, ele não é ruim de bola. Ele é ok, bem ok, assim, normalzinho. Quem tá do lado dele no Corinthians foi semi-cego. Sim. Já dá até pra colocar aqui, o Guilherme Biro no Corinthians foi um semi-cego. Foi um semi-cego. Mas o Matheus Araújo, por exemplo, jogou mais que ele, jogou mais que o Rô Oliveira. É que realmente é foda olhar ali. É que não dá pra colocar no celular porque veio, porque ele é moleque da base. Semi-cego não é semi-cego, então acho que é o único lugar que encaixa. Bom pro elenco eu também acho demais pro Matheus, infelizmente. Vamos colocar então, jogava em um a cada 5. E lembrando, gente, a gente definiu pela categoria, mas tem jogadores ali claramente na categoria que jogaram muito mais do que outros, né? O Otero, o Vital jogaram mais que o Matheus Araújo, mas eles se encaixam ali nas mesmas características. Chegou o craque dos 10, semi-cegos. Né? O Matias à volta, né? O terrível Matias Rojas. Que não dá pra falar que a gente não sabe por que veio, porque outra contratação que fez sentido. Era o melhor meia da Argentina, destaque do Racing, que é clube grande. O Corinthians investiu uma bala, tinha tudo pra ele chegar, ainda mais depois do primeiro jogo dele, e arrebentar. Mas não foi o caso, né? Ele acabou indo muito mal. Ele também não quis, queria jogar com o Messi. Desgraçado. Vamos lá. Rodrigo Garro. Craque. Você acha que não? Eu não sei, eu fico receoso de colocar ele junto com o Alex e com o Rodriguinho, pô, e com o Douglas. Mano, é que assim, o Gal chegou agora,
ele tem uma amostragem curta. A gente tá empolgado. Ele não ganhou nada, que nem os outros caras ganharam. Tipo, o Bruno César já terminou um ano bem, o Juliano já teve momentos importantes. É que posso te falar mas o que jogando me dá futebol, medo? ele é melhor, mano. Posso te falar o que me dá medo? Ele é de ser ele é muito empolgado. bom, mano. A gente fez a tier list dos volantes, eu fui empolgado com o Raniel e joguei ele lá pro caralho. Coloquei ele na categoria Mas o Raniel é monstro. ruim. E hoje em dia eu quero matar o Raniel. Não, mas o Raniel, a gente elogiava por quê? Muita raça, muita dedicação, mais primeiro volante. Tava jogando muito. Mas com a bola no pé a gente sabia que ele era ruim, mano. Tá bom, mas eu O não Garro quero ser é muito empolgado com o craque, Garro, eu mano. não quero zicar o Rodrigo Garro, gente. Eu não quero Mas, zicar Zica, o a gente tá Garro. fazendo uma avaliação aqui Pô, se imparcial. a gente postar isso aqui e ele começar a jogar nada, a gente vai ser culpado, você tem noção disso? Não vai nada, o culpado vai sim, ser pô. ele. Culpa dele, pô. Eu acho o Garro um craque de bola, Não é um jogadoraço. craque de bola. Mas eu tenho muito medo de me arrepender. Será? Por favor. Eu fecho o jogou muito se você quiser. Você quer um jogou muito? Eu queria deixar ele ou no jogo muito ou no craque, óbvio. Mas é que, porra, é que ele jogou nem um ano ainda. É que ele é muito foda. Vamos deixar no jogo muito, então. Pô, se bem que os caras vão esculachar nós de colocar o Juliano e o Garro mesmo na mesma prateleira, né? Cara, querendo ou não, tipo, se o Garro ele é vendido hoje, eles estão na prateleira. Pelo tempo, porque o Garro joga muito mais bola que o Juliano. Também acho, mas... Ah, eles têm um ano. Cada um tem um ano. E um ano como protagonista. Ele é a mesma coisa que o Bruno César, pô. Tá ligado? Eu acho que o Garro é melhor. Só que cada um tem um ano como protagonista, como camisa 10, como jogando muito. Foda-se, craque. Mas você vai deixando craque. Vou. Só vou falar isso. Eita. Ah, e é que de novo a gente vai dar voto de confiança, não quero me decepcionar. Mas o Garro... Pô, desculpa, o Garro já provou pra gente que ele é bom jogador. Sim, mas Eu até tenho- aí o são- Juliano também é provou quase o que ano era, inteiro. O Bruno César provou que era. Não, eu acho que pode decepcionar a gente de, sei lá, ser vendido. Mas de jogar mal, a gente sabe que ele é bom jogador. Pode jogar mal um jogo ou outro, mas a gente sabe que o cara é muito bom jogador. Vamos lá. Coronado e Carrilho. Eu acho que dá pra gente avaliar os dois juntos e jogar os dois juntos no bom pro elenco. Ok. Por enquanto é isso, né? A gente sabe que o Coronado tem muita qualidade. O Carrilho começa muito bem a passagem dele pelo Corinthians. Tá virando titular, tá sendo importante taticamente, tá ganhando ritmo. É um cara que faz arroz com feijão ali. Mas é muito curta, né, a passagem. O Coronado tem uma passagem maior, mas ele não tem ainda destaque o suficiente pra gente falar, pô, beleza. E o nem Coronado, minutagem, né? Pelo que a gente já falou, minutagem. que ele é muito reserva. Apesar dele ser muito bom jogador. Sim. Ele tem muita qualidade. Ele tem mais qualidade que boa parte de quem tá na mesma prateleira que ele. Mas ainda não transformou isso em efetividade. E o Carrilho chegou agora, né? Então ficou assim a tier list. E a gente pode chegar na conclusão que tem muitos semicegos e que tem 2, 4, 7 caras que a gente não sabe por que vieram. E foram contratados e que não... Ah, por que vieram? Não sei. Vieram. Você quer mudar alguma coisa? Porque eu pensei numa parada aqui. Pois Rápido. não. Tá me incomodando com o Catito Ramírez ali. Pô, desculpa. Tem uns caras muito melhor que ele. Tá bom, vamos baixar o Catito Ramírez. Sabia que isso ia te incomodar. Pô, mano, não... Pô, eu tentei, nada contra Catito, o Catito. foi mal. O Catito, tu é zica. Nada contra você. Mas, pô, mano, tipo... Pedrinho, Coronado, Marlone... Pô, não dá pro Catito no lugar. Né? Ai, Ele é legal, o Catito é legal, cara, mas... Pô, mano. é que pra mim o Catito e o Marlone são a mesma coisa. Não, tá bom, Marlone beleza, mas sei lá, o Pedrinho... Não, Coronado, do Marquinhos Gabriel pra Casares. cima, eu concordo, tá? A categoria perfeita. É que o Marlone também, pra mim, ele e o Catito Ramírez são a mesma coisa, velho. Mesma coisa. Tu quer descer o Marlone também? Desce o Marlone. Então desce o Marlone aí, velho. Vamos lá, a gente piorou a lista, deixou os caras mais pra baixo. Não, mas é bom, porque eu tava me incomodando também com jogadores que são piores que o Pedrinho que estavam aí. Aí eu acho que pelo menos tem jogadores mais ok. Então é isso, Fiel, tá aí mais uma tier list entregue, tier list dos meias dessa vez. Já deixa nos comentários a próxima tier list que você quer que a gente faça. E lembrando, na descrição tá o link da tier list pra você poder fazer também, se divertir. Se quiser trocar ideia com a gente sobre também, estamos super dispostos. A gente sabe que pode ter cometido algum crime aqui, alguma incoerência, mas a gente, na medida do possível, avaliando 41 meias que a gente viu, a gente tentou ser coerente e deixar aí numa ordem justa. Não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like, seu comentário também. Tamo junto, vai Corinthians. Só lembrando, antes de a gente finalizar, temos o nosso clube de membros. Verdade. Nosso verdade. clube de membros já está disponível aqui no canal, tem um videozinho explicando tudo, tem todas as opções para você vir fazer mais parte ainda do Arena Fiel com a gente e poder participar ativamente de tudo que acontece aqui com a gente pelo WhatsApp e aqui também
pelo YouTube, que a gente vai conversando e vai vendo o que é melhor para o canal, o que é melhor para vocês. Então, clica aí no perfil que tem tudo sobre o nosso clube de membros também para vocês. Agora sim, tamo junto e vai Corinthians. E vai Corinthians.